Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos ainda hoje sobre o livro de Deuteronômios e o tema é Aprendendo a Adorar. O texto que leremos se encontra no livro de Deuteronômios, capítulo 12, verso 11. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. No programa anterior, vimos que um dos grandes temas do livro de Deuteronômios é a lei e os mandamentos que o Senhor revelou a Israel. Essas regras dadas a Israel tinham como motivação maior o seu grande amor pela humanidade. A lei e os mandamentos visavam ensinar o povo de Israel a viver e se relacionar com um Deus, sendo um exemplo para outras nações e como o povo deveria se comportar diariamente para expressar o seu amor ao Senhor, através da obediência a Deus. O capítulo 12 do livro de Deuteronômios abre uma nova seção nas instruções de Deus ao seu povo. Deste ponto em diante, até o capítulo 26 do livro de Deuteronômios, encontraremos cuidadosos ensinamentos sobre a adoração aceitável por Deus. Os detalhes revelados nestes capítulos informam sobre a forma como Deus deseja ser adorado pelos israelitas e podem, à primeira vista, parecer complexos demais. O Senhor, no entanto, queria mostrar a Israel a distinção que havia entre a vida espiritual de um povo separado e a religiosidade profana e imoral praticada pelos povos que habitavam a região de Canaã. Até o início do século XX, não se tinha muita informação sobre a vida religiosa dos cananeus, além do que o próprio Antigo Testamento apresentava. No entanto, em 1928, na cidade síria de Ugarit, foram descobertas várias tábuas de argila contendo inscrições em escrita cuneiforme que lançaram novas e abundantes informações sobre a vida religiosa em Canaã. Os cananeus, os povos que habitaram a região de Canaã, chamavam suas divindades de Baalins. Esta palavra significa patrão ou dono. Atribuíam aos Baalins propriedade de determinada área ou lugar, que podia ser uma colina, um vale, uma cidade ou certa região. Os cultos aos Baalins eram brutais e lascivos. Os pais sacrificavam seus filhos passando-os pelo fogo, tomavam os elementos da natureza como divindades, adoravam imagens forjadas por seus escultores e praticavam as bem conhecidas orgias religiosas. A terra de Canaã estava repleta de altares a essas divindades e ídolos. O conhecimento dos ídolos canaanitas e o contexto politeísta de sua religião nos fazem apreciar plenamente o desafio que os filhos de Israel enfrentaram para manter a unidade da fé no único Deus verdadeiro. O êxito
do povo de Israel em atender às instruções que Deus lhes havia dado, seria o fator primordial à sobrevivência de Israel como nação. Preparando os israelitas a se afastarem das práticas detestáveis dos cananeus, o Senhor iniciou suas instruções, fazendo uma advertência muito séria ao seu povo. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde, derribarei os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Deus ensinou aos israelitas que, sendo o Senhor vosso Deus, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, sua autoridade se estendia sobre todo o universo e, portanto, toda adoração deveria ser dirigida a Ele. Do capítulo 12 ao capítulo 26 do livro de Deuteronômios, vemos como Deus orientou o povo de Israel a se comportar. Em todos os atos do cotidiano, os israelitas deviam lembrar-se da bondade e da misericórdia de Deus e lhe dedicarem adoração. A adoração divinamente ordenada, ela deveria ser realizada num só lugar, num tabernáculo e posteriormente no templo ou dentro de sua casa. Dirigida somente a um só Deus, ao Senhor vosso Deus. E por meio de uma só oferta, a parte separada dos bens, o dízimo, ou a oferta voluntária pela vítima que Deus determinou como pura e aceitável diante dele, os animais limpos. Desenvolvendo entre irmãos um só sentimento, a compaixão, exercendo uma só regra na convivência social, a justiça, e combatendo as guerras de conquista com um só propósito, responsabilidade. Embora pela simples leitura dessas instruções possa parecer estranha e complexa demais a sua noção para nós, o conjunto desses mandamentos reveste-se de grande sentido para a vida cristã. Como Igreja de Cristo, somos lembrados pelo Espírito Santo que a adoração que devemos dedicar a Deus é semelhante em muitos aspectos à revelada aos israelitas no Antigo Testamento. Há um só lugar estabelecido por Deus para a sua morada, dentro de nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há um só Deus, por quem obtemos entrada na salvação. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há uma só oferta que nos torna aceitáveis diante do Pai, o sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Há um só sentimento que confere sentido à vida cristã, o amor. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E há uma só regra que sustenta a convivência da igreja: a comunhão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E por fim, um só propósito justifica as guerras que a Igreja de Cristo enfrenta no mundo: a salvação das almas. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e convidamos para seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.